presença de vocês. Podem se assentar, obrigado. Eu também quero, irmãos, cumprimentar os irmãos que estão na internet nos assistindo. Nós temos pessoas online. Obrigado pela sua presença aqui. Cultue a Deus junto conosco nessa noite e deixe o seu coração ser tocado e cuidado pela palavra de Deus. Teremos ainda a palavra do Senhor, mais louvor, e nós certamente seremos abençoados. Eu também quero, queridos, convidar as nossas crianças até 9 anos para se dirigirem ao culto infantil, junto com as professoras e professores que estarão ministrando a palavra de Deus para elas, na linguagem delas, né? Para que elas possam entender o Evangelho de nosso Senhor. E nós aqui no templo, os amigos que estão online também, nós vamos abrindo as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 3. No livro de Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. Como os irmãos sabem, nós estamos comemorando 501 anos da Reforma Protestante. É uma oportunidade ímpar para nós meditarmos o que significa o que está ali no nosso data show. O justo viverá pela fé. No 31 de outubro, comemoramos o dia da Reforma Protestante, que teve como versículo chave, vamos dizer assim, foi aquele versículo que trouxe a luz do coração da mente de Martinho Lutero, que é o Evangelho, que diz que o justo viverá pela fé. E vamos ler então, nós domingo passado refletimos sobre essa passagem bíblica, Romanos 1,17, e vamos continuar falando sobre o justo viverá pela fé em Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3 e você pode acompanhar comigo. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado pelo Espírito, por que agora procuram aperfeiçoar-se por seus próprios esforços? Vamos orar. Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Nos ajude a Te amar cada vez mais, sobretudo acima de todas as coisas. Ó Deus, nós oramos agora pedindo que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e à nossa mente, para que a Tua palavra seja iluminada e que pelos olhos da fé possamos enxergar Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nós possamos absorver mais a grande obra de salvação, que nós possamos ter mais dessa experiência milagrosa, que é Jesus Cristo habitando em nós pela fé, pela pessoa do Espírito Santo, mudando o nosso ser, as nossas atitudes, a nossa vida, as nossas escolhas, segundo a Tua vontade, Pai, que diz a Bíblia Sagrada, é uma vontade boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a guiar as nossas vidas com responsabilidade espiritual, de maneira a agradar o Senhor, e de maneira, Senhor, a que mesmo que soframos aqui na terra, venhamos a ter boas colheitas, porque pela Tua graça escolhemos o caminho do bem, não por nosso mérito. Essa escolha é impossível sem a Tua graça. Nós assim oramos pedindo que o Senhor abra o nosso coração, abençoe essa mensagem, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Amados, às vezes
O cristão ele está caminhando e ele descobre que, na verdade, está vivendo uma experiência de religião. E às vezes até algumas pessoas que acreditam que são cristãs, podem não frequentar a igreja, mas acreditam que creem em Deus e que está tudo bem, está tudo resolvido, podem descobrir que, na verdade, estão seguindo uma religião, ou seja, tentando fazer o evangelho se parecer com isso. E é exatamente o que a reforma vai trabalhar. Hoje em dia, nós evangélicos cristãos, nós nem questionamos mais a mecânica da salvação. Sabemos que a salvação é pela graça por meio da fé. Isso é um ponto pacífico. Mas, se a reforma protestante fosse nos dias de hoje, no século XXI e não no século XVII, eu acredito que Martinho Lutero teria um olhar a mais sobre Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Talvez ele se debruçaria mais sobre a dinâmica da salvação. Então, imagine realmente um motor, você tem a mecânica, como ele funciona, a parte técnica dele, e a dinâmica é colocar o motor para funcionar. O que é a mecânica? Você tem que ter combustível, você tem que ter vela, você tem que ter correia, você tem que ter óleo, você tem que ter elementos. O que é a dinâmica? São esses elementos funcionando. Não que os reformadores não tenham tratado desse assunto, sob nenhuma hipótese. Calvino, por exemplo, foi um que trabalhou bastante sobre a vida espiritual. Porém, nos nossos dias, quando lembramos da reforma protestante, não é tão falado, divulgado, lembrado nas comemorações da reforma, a dinâmica da salvação, que é a experiência prática do Evangelho. Por isso é importante nós retornarmos às Escrituras para nos alimentar nesse século, cada dia mais da vida eterna. Nós precisamos nos alimentar, viver, experienciar dentro de nós a vida eterna a cada dia. Você não está sentado esperando a vida eterna, ela já está dentro de você. E isso precisa ter influência nas suas escolhas, nas minhas escolhas. Isso precisa ter influência nos nossos momentos de desafio, de angústias. Isso precisa ter diferença na maneira como encaramos os problemas que temos aqui, com os 2 pés plantados na terra, enquanto aguardamos o tempo por vir. A continuidade da salvação pela fé vai muito além do que temos visto em muitas comunidades cristãs. Viver pela fé, para muitos, é entendido como se envolver em muitas atividades da igreja, como se isso fosse saúde para a experiência da salvação. Eu nem vou entrar aqui no mérito, eu sempre falo com os irmãos das aberrações que as pessoas acham que viver pela fé é fazer fortuna. Não vou nem entrar nesse assunto. Graças a Deus temos uma igreja bem saudável com relação a não entrar nessas heresias que nós vemos no que eu chamo de brincadeira no Evangelho segundo a televisão. Mas mesmo as igrejas que têm essa clareza do que é viver pela fé, ou perdão, do que não é viver pela fé, algumas pessoas acham então que é apenas se envolver na igreja, participar de atividades, de retiros, de viagens. E queridos, as atividades da igreja elas são boas e bíblicas, mas elas vêm e devem vir somente depois da saúde espiritual. Precisamos ser saudáveis espiritualmente. Isso precisa ser assim, nessa ordem, porque pode ser que onde não haja saúde na fé, existe então ativismo para tentar suprir esse vácuo, para tentar preencher esse vazio. E esse ativismo pode ser na igreja, esse ativismo pode ser na sua vida pessoal, esse ativismo pode ser na sua vida digital, freneticamente rolando a interminável página do Facebook.
um dos antigos executivos do Facebook, que eu estava lendo, ele disse que aquilo ali foi pensado com sentido de não ter fim a rolagem, mas depois alguns funcionários perceberam que foi um erro, porque tem sugado a vida das pessoas. Mas por que nos dedicamos tanto a isso? O que estamos tentando preencher? O que nos falta? O relacionamento com Deus começa a ficar pesado quando você não vive pela fé, não coloca a dinâmica para funcionar. Você tem a mecânica, você tem o motor, mas você não coloca a dinâmica em ação e execução. O relacionamento com Deus fica pesado, não é desenvolvido simplesmente porque a grande obra da salvação tem características próprias para caminharem, tem princípios próprios, imutáveis, que todo cristão precisa observar. Do contrário, nós tentamos preencher a nossa vida com várias coisas. Muito entretenimento, vivemos na época do gourmet, um dia um restaurante A, um dia um restaurante B, um dia um restaurante C, e ao invés de nós desfrutarmos dessas coisas apenas como algo bom, como algo que podemos usufruir socialmente, essas coisas passam a ocupar a nossa experiência de vida. É a saída, é o lazer, é o entretenimento, é o restaurante, é a viagem, é a vida digital. E aí, queridos? Muitos cristãos, então, hoje, depois do culto, até inclusive, mergulham em frustração, culpa e desânimo. Então, tem uma vida dentro do templo, nas atividades da igreja, mas depois a frustração vem, bate. Perceba que os Gálatas aqui, eles estavam também com problemas de viver pela fé. Ali no contexto, eles estavam imersos numa cultura que dizia que a justiça, viver de maneira justa para Deus, viria por praticar a lei de Moisés. Então, ao invés de viver pela fé, eles tinham que praticar, preencher as suas vidas, guardando os princípios da lei de Moisés. E nós sabemos que a lei, ela foi dada exatamente para mostrar para o ser humano que ele não consegue cumprir os propósitos, os princípios de Deus. E isso apontou para a necessidade de um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam tentando aperfeiçoar as suas vidas pela carne, pelo esforço próprio. Então, eles tinham a mecânica, entendiam o que era Cristo, o Evangelho, mas a continuidade, como eles não preencheram com uma vida pela fé, eles tentaram encher esse vácuo com obras. Então você pode tentar preencher de várias maneiras. E existem infinitas distrações que o mundo e Satanás trazem para tirar os crentes do caminho da fé. Mas Paulo deixa bem claro nesses versículos o motivo, a explicação porque eles estavam tentando fazer isso. Eles deixaram de ouvir a pregação pela fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você e eu precisamos quietar, ouvir, colocar o pé no freio, abrir a janela, deixar entrar uma brisa fresca de fé em nossos corações, para vivermos mais essa amizade com Deus. Nós estamos com tanto barulho por dentro e por fora. Estamos vendo Deus de maneira errada, como os Gálatas. A tentativa de viver a lei era para você conseguir superar o pecado que existe dentro de você e ser certinho, correto diante de Deus. E o Evangelho nos diz assim: não adianta você fazer isso. A lei foi dada somente para que o ser humano visse, tentasse e dissesse assim: eu não consigo.
O Evangelho é aquilo que precisamos ouvir desse amigo que desceu do trono para morrer no meu lugar e no nosso lugar. O que estávamos falando sobre amor hoje de manhã é que, se você quiser ter uma imagem do amor, se você quiser visualizar amor, não pense em corações rosas pulando, como um gif animado que te manda, aquele monte de bom dia que te manda, um grupo de família tem muito dia disso, né, no WhatsApp. Bom dia, aquele monte de glitter, de rosinha, de florzinha, de ursinho com bochechinha rosada. Amor não é aquilo. Amor, aquilo é um acessório, um adendo do amor. Amor, na sua essência, se você quiser ter um vislumbre, visualizar isso, é um homem pregado numa cruz, inocente, sangrando, sofrendo até o fim, para pagar o meu pecado e o seu pecado. É o justo pelos injustos, é o inocente ajudando aqueles que precisam. É você fazer algo por alguém que não merece, que vai até contra você, que te bota numa cruz, mas ainda assim você vai até o fim. Isso é amor. Isso é uma amizade genuína e verdadeira, que foi o que Deus veio apresentar para nós. Mas os Gálatas começaram a ouvir os mestres que falavam da lei. O cenário em volta deles chamou mais a atenção do que ouvir a pregação do Evangelho. E no nosso mundo hoje também temos distrações a rolo. E nós também temos, claro, o ser humano tem consciência, ele sente culpa. A não ser que já tenha sido cauterizada essa consciência, algumas pessoas tentam ser justas. Fazem boas obras, né? Fazem peregrinações, dia de finados, nada errado com isso, mas tem gente que vai lá achando que isso traz um elevo para a alma, cuidar dos seus mortos. Não é errado você ir arrumar sepultura, pelo contrário, tem que dar uma manutenção lá, deixar arrumadinho, bonitinho, né? Mas as pessoas tentam. Chega Natal, então, está perto essa época, o espírito natalino, todo mundo é legal, todo mundo é bonzinho, as famílias se abraçam. Quem brigou por política aí, no Natal, vai ser só alegria. Quem votou no número que for, vai ser aquela alegria, vai ser aquela paz. Chega dia 26, aí acaba. Aí a gente volta a brigar no Facebook por causa de política, ou no WhatsApp dele, por causa de política. Mas as pessoas querem ter essas experiências para tentar superar uma consciência que a todo tempo nos diz: você está vivendo longe de Deus. Mas o Evangelho não é uma cobrança no sentido de falar, dá um jeito nisso. O Evangelho é Deus lá do alto dizendo o seguinte: ó, eu resolvi isso, eu enviei meu filho. Você está sentindo culpa, mas eu quero aliviar a sua culpa. Você não consegue ter uma vida justa, mas eu tenho a solução para isso. E os Gálatas pararam de ouvir isso, envoltos pelo seu contexto, e nós fazemos muitas vezes isso. As pessoas dizem que para sermos justas, às vezes nós precisamos ser bons trabalhadores, honestos, pagadores de impostos. E no nosso tempo da pós-modernidade tem outro extremo. Não precisa ser justo não precisa se incomodar com isso não. Cada um vive a sua vida, cada um faz o que quer. Essa época plural que nós vivemos, cada um tem uma solução para lidar com a sua consciência. Ou a negação, ou uma tentativa de ser justo por si mesmo, seja o que for, as pessoas precisam lidar com isso. Bom, no meio desse cenário de confusão, o caminho continua sendo o único que permite viver do modo justo, nos alimentando da palavra do Senhor, ouvindo a pregação de fé, lendo a Bíblia Sagrada. Por isso que nos avisos eu sempre coloco lembretes para você ler em papel no celular ou ouvir com fonezinho de ouvido a sua Bíblia. O caminho continua assim mesmo. Os séculos vão passar, a história vai fazer os seus movimentos cíclicos, a sociedade vai continuar pelas suas mudanças, algumas coisas vão voltar, outras vão passar.
cenários novos vão surgir. Mas a exortação de Paulo para os Gálatas continua sendo essa: vocês deixaram de viver pela fé porque vocês pararam de ouvir a pregação do Evangelho. Em muitas igrejas hoje, os púlpitos não se prestam mais a pregar o Evangelho. Os púlpitos se prestam a trazer felicidade para o homem, realização para o ser humano. Eu me lembro que uma vez eu estava num evento, tinham pedido para eu ir lá orar. Enquanto eu estava aguardando, tinha tipo uma carreta que o pessoal que operava som, e tinha um adesivo lá dentro: o homem sonha e Deus realiza. O Deus cheio da lâmpada, o Deus que você esfrega a Bíblia, sai uma fumacinha e Ele resolve os seus problemas e te dá tudo o que você quer. Não é por menos que as pessoas estão deixando de viver pela fé. Não é por menos que nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. O Evangelho está sendo deixado de lado. Agora, quando você fala de Deus e de ser justo, o único caminho continua sendo Jesus Cristo, seu Filho, pela graça, por meio da fé, do início ao fim da jornada. Acompanhe comigo o versículo 5 de Gálatas 3. Paulo faz essa argumentação com eles, algumas perguntas retóricas para levá-los a pensar. E no versículo 5 diz assim: volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? A mecânica da salvação começou na sua vida por você mesmo, ou porque você ouviu a pregação do Evangelho? E aí precisa continuar dessa mesma forma também. No versículo 1, Paulo diz que parece que os Gálatas foram fascinados. A ideia aqui é como se você fosse encantado por palavras ou por demonstrações, deixando de contemplar Jesus Cristo crucificado. E aí, um alerta especial para esse povo lindo que está aqui. No meio gospel, nós temos esse problema de deixar de contemplar Jesus. Há muito humor sendo feito em nome do gospel, que é apenas brincadeira de mau gosto no Evangelho. O humor é bom, não há problema você fazer uma brincadeira, tem umas piadinhas de crente até engraçadas, mas há um problema quando isso afronta as Escrituras. Há um problema quando você transgride o limite da palavra de Deus. Nesse negócio, então, tem humor sendo usado do jeito do mundo, uma indústria e um apelo forte e intenso para nos fazer dirigir o olhar para os egos de pessoas, pastores, cantores, a vaidade, a cobiça pelo dinheiro. É tão grande que Cristo foi atropelado por essa disputa de atenção dos crentes. Viramos um mercado, ao invés de sermos vistos como rebanho de Jesus Cristo. A igreja tem algumas figuras que a representam: o edifício, a lavoura de Deus, o corpo de Cristo, a videira verdadeira é o Senhor, nós somos os ramos. E aí passaram a nos enxergar como um mercado. Não temos mais uma igreja simples voltada com os olhos para Jesus. Mas o autor de Hebreus diz, no capítulo 12, versículo 2, o seguinte: mantenhamos o olhar firme. Não é de relance, não é bater o olho. O olhar firme, concentrado em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. A fé precisa ser aperfeiçoada. A fé precisa ser aperfeiçoada. Não ache que é somente crer em Jesus. Há um discipulado. E esse discipulado exige aperfeiçoamento da fé, não da sua justiça própria. E quem faz isso é Jesus. E se não estivermos com os olhos firmes, mirados para Ele,
nós seguramente vamos nos distrair e vamos voltar à fossa espiritual, à depressão espiritual, à frustração, à ausência de luz. E o texto continua dizendo: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Tudo que se faz em nome de Deus e por Deus pode ter às vezes dificuldade, vergonha, mas não tenha vergonha de confessar Jesus, não só a pessoa de Jesus, mas a palavra, o caminho dele, o discipulado para ele, o caminho do discipulado, as renúncias que você tem que fazer. Hoje à tarde eu vi um vídeo que mostrava um professor humilhando um aluno pelas preferências políticas dele lá, sem entrar em viés político, a situação era essa. E aí o professor vira para ele e fala assim: eu estou te ensinando, o que eu estou te ensinando é a verdade. O que você está aí defendendo pode ser até que o seu pastorzinho da sua igrejinha tenha te ensinado isso. E a turma inteira riu do menino, a turma inteira debochou dele, mas ele se manteve firme. E Jesus, ele passou por uma série de humilhações, mas olha o que diz. Agora ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, porque anteriormente diz que ele não se importou com a vergonha. O preço do discipulado é alto, por isso que você precisa de mais fé. Quando você vê o discipulado, você não tem que falar assim: meu Deus, eu tenho que me esforçar muito agora. Não. É melhor você correr logo para Deus e dizer assim: Deus, eu não consigo. E aí nós vamos eliminar os obstáculos, os embaraços, e vamos conseguir colocar a dinâmica em prática e entender o grito da reforma: o justo viverá pela fé. Satanás joga duro, porque ele sabe o destino final das almas. Por isso ele aplica toda a sua força em nos distrair, por meio de religiões, por meio de lazer, de entretenimento, de pecado aberto, escancarado, seja o que for. O cardápio é variado e Jesus é o único caminho. Bom, existe essa situação real da frustração de muitos crentes, quando estão vivendo uma vida dividida entre o mundo e o autor da fé, que vive no que eu chamo, entre aspas, dessa força espiritual. Mas há um aperfeiçoamento autêntico, eficaz e verdadeiro. Retiradas essas distrações e voltando nossos ouvidos para a pregação do Evangelho, recobramos a alegria, a doçura de viver pela fé, de viver o amor de Deus e viver essa amizade com Deus. É isso que o Evangelho traz. Deus é teu amigo. Deus é o maior amigo. Nem mesmo a sua esposa ou o seu marido consegue ter um nível de amizade que Deus tem com você, pela obra do seu Filho na cruz, pela pessoa do seu Espírito Santo, que aplicou essa redenção em nossas vidas. Portanto, mesmo que venhamos a sofrer pela renúncia que estamos fazendo no mundo, Deus vai operar milagres em nossa alma para nos fazer seguir, vivendo pela fé. Sua alma precisa ser fortalecida. E o único caminho para que isso aconteça é pela fé, pela graça por meio da fé. Você e eu nascemos de novo pela graça por meio da fé. Isso é uma experiência interior. E Deus faz esses milagres no seu interior. Deus te renova para que você continue a ser cristão, discípulo. A ceia que nós vamos tomar hoje é um símbolo dessa aliança. Nós vivemos mais focados em Jesus.
e tomamos o pão e o cálice como um símbolo de que continuamos a alimentar a nossa fé pelo Filho de Deus, o Cordeiro que foi entregue por nós, e seguimos, e vamos adiante. Queridos, se nós nos livrarmos da ideia de nos aperfeiçoar pela carne, pelo esforço próprio, e aceitar que é pela graça que vamos ser melhor a cada dia, é difícil, né? Às vezes a gente quer fazer pela nossa força, e tem aquele orgulho. Se nós aceitarmos que o aperfeiçoamento é graça por meio da fé, portanto você tem que ouvir a palavra do Senhor, de frustração nós podemos viver o gozo na alma. Gozo, alegria na alma é diferente de felicidade no mundo. Paz de Jesus é diferente do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo ela é circunstancial. A felicidade do mundo é circunstancial. Um carro novo deixa qualquer um feliz. Aquele cheiro de pneuzinho novo, aquele banquinho cheiroso. Mas 2, 3 quilômetros depois, ou se você for muito empolgado, um dia, uma semana depois, passou. Acabou. Queridos, quando tentamos nos aperfeiçoar por nós mesmos e não vivemos pela fé, nós vemos os efeitos maléficos na alma da autojustiça, como qualquer outro pecado. É melhor nos arrependermos disso. Confessar que estamos tentando com a autojustiça, porque o pecado machuca a alma. Mas não é só o pecado do adultério, da fornicação. Pessoas acham que só esses pecados têm algum efeito. Todo pecado tem, inclusive da autojustiça. E todo pecado só tem uma maneira de ser resolvido: confessar, com arrependimento, pedindo a Deus forças para que não façamos nós mais perdão. A pessoa que luta contra a autojustiça, ela muitas vezes vive essa experiência aqui de Lucas. Vamos abrir Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 9 até o 14. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé fazia esta oração. 2 pontos. Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadores, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Versículo 13. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Olha o que Jesus conclui da história no versículo 14. Eu lhes digo que foi cobrador de impostos e não fariseu, e voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Se você está tentando viver uma vida pelo seu jeito e não pela fé, arrependa-se antes que você seja humilhado. Veja, Jesus fala que quem voltou justificado foi aquele que buscou graça. Graça. Se no passado você entendeu que precisava se aperfeiçoar, mas teve medo de Deus e se escondeu como Adão e Eva, e não entendeu o que é a graça e buscou no meio religioso
a tentativa de melhorar, isso chama-se orgulho espiritual que cega. O orgulho espiritual cega. Quer ver um exemplo? Quando todos nós somos sujeitos a esse pecado. Quando eu me comparo, que foi exatamente o que o fariseu fez, eu me comparo. O fulano está vivendo assim, eu não. E, ó, tá vendo? Isso aí, não, mas eu não faço isso. Que Deus quebre a nossa autojustiça para que vivamos pela fé, amados. Aí sim, começam milagres no seu coração. Você começa a entender que é declarado justo aquele que é aperfeiçoado pela graça de Deus. Então você confessa e é fortalecido. Você não precisa praticar, claro que não, o pecado. Você confessa e é fortalecido, e Deus te perdoa. Deus te perdoa antes da prática, quando está no teu coração para explodir, para você cair. Então Deus te fortalece. Portanto, queridos, não apenas creia para a salvação mecânica, mas desenvolva a dinâmica, é o seu caminho do discipulado cristão. Não ande com medo de Deus. Ele é seu amigo, mas a amizade dele é pela fé. É importante pontuar isso também. A amizade de Deus não é porque eu sou legal, bacana, falo de Deus e digo que Deus é meu amigo. Tem gente que acha que a amizade com Deus é isso, né? Não, o cara lá de cima, eu e ele, mesmo assim, um relacionamento. Isso aqui sem Cristo não existe. O único caminho para Deus é Jesus. Não, o cara lá de cima, eu e ele, não, eu tenho o meu jeito com Deus. Não o Deus da Bíblia, com D maiúsculo. Talvez outro Deus, que é um demônio disfarçado, mas não o Deus da Bíblia. Mas viva a amizade com Deus, crendo que do começo ao fim o justo viverá pela fé. Concluindo, a crucificação do Senhor, diz o comentarista bíblico John MacArthur, a crucificação do Senhor foi um fato histórico, único, com resultados permanentes para toda a eternidade. A morte sacrificial de Cristo forneceu o pagamento eterno pelos pecados e para nosso aperfeiçoamento também. Eu acrescento aqui o comentário de MacArthur. Não precisamos ser completado por nenhuma obra humana. Eu acrescento aqui, isso seria ofensivo para Deus. Eu tentar melhorar por mim, ao invés de contar e me apoiar na graça que é esse braço forte. O justo viverá pela fé. Aprenda a caminhar bem com Jesus, segundo o que a sua Bíblia ensina, em nome dele mesmo.